Então, vamos iniciar o nosso próximo vídeo aqui, agora com o estudo das orações eucarísticas. Perceba que as orações eucarísticas já estão todas marcadas, né? Não sei se você conseguiu perceber no outro vídeo, mas com incrível facilidade eu consegui mover entre todas as orações eucarísticas. Porque todas elas já estão marcadas. Não é necessário a gente pegar essa fita e marcar a oração eucarística, porque ela já está marcada. Pode ser interessante marcar? Pode ser. Por quê? Evita-se que você possa confundir qual oração eucarística vai ser utilizada. Né? É uma possibilidade. Porém, não é necessário. Por quê? Porque ela já está marcada. O próprio missal já traz essa marcação. Pode ser que com o tempo, né, esses missais vão ficando mais antigos, né? Essas fitas comecem a se perder. Então, nesse caso, marcar com a fita vai ser basicamente obrigatório, né? Mas de forma introdutória ainda existe essa possibilidade de utilizarmos as marcações que vêm com o próprio missal. Logicamente, com todo cuidado, gente, para evitar rasgar. Então, aqui a oração eucarística primeira, ou o cânon romano, ela, conforme a gente já viu, já estudou, né? Ela não tem prefácio próprio. Então, nós vamos utilizar um dos prefácios que nós acabamos de ver aqui na parte do ordinário da missa. E aí ele inicia com a oração do Pai de Misericórdia, certo? Em que tem todo... Perceba que existem muitas rúbricas, né? Então aqui, por exemplo, nessa parte do aceiteis e abençoe esses dons, une as mãos e traz o sinal da cruz ao mesmo tempo sobre o pão e cálice, dizendo, que o sacerdote vai fazer, né? Então na parte que oferecemos, de braços abertos prossegue, a aclamação da Assembleia aqui, né? Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Aqui aí nós temos aqui o momento dos vivos, né? Que é o lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, né? Que é importante pensar que é o momento dos vivos, tá bom? E une as mãos e reza por alguns momentos em silêncio por aqueles que quer recordar. Ok. O que acontece? Se nós tivermos uma missa com batismo, nós iniciamos com essa parte. Mas é específico da missa com batismo. Se for nas missas sem batismo, vamos utilizar o texto conforme está aqui. O lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Se for uma missa com batismo, nós vamos vir aqui, né? Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhos, até dedicação do vosso serviço. E aí percebe que aqui tem uma estrela. Por quê? Porque depois ele volta para cá. Então vem aqui por ele, nós os oferecemos e eles também os oferecem até a salvação que esperam. E a resposta vai ser, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Então o momento dos vivos tem essas duas possibilidades. Missas normais, reza o momento dos vivos da forma que está aqui escrito. Se for missa com batismo, reza-se essa parte e continua a partir dessa estrelinha aqui, que é por ele nós os oferecemos. Perfeito? Então, a oração eucarística primeira, a primeira parte é essa. Aí nós vamos para a segunda parte, que é o infractione, que vai ser o em comunhão, né, com toda a igreja. Ele também tem comunicantes próprios. Então, eu vou explicar isso agora. Então, caso a gente utilize essa oração eucarística, em alguma situação que não há comunicante próprio, nós vamos rezar da forma que está aqui. Perceba o seguinte, nós temos essa parte aqui toda entre parênteses. Por que ela está entre parênteses? Porque ela não é obrigatória. Então, por exemplo, o padre poderia dizer, né? E também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos, por seus méritos e preces. Olha que interessante. Então, essa parte aqui pode ser pulada. Certo? Assim como por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, por exemplo, o padre vai dizer, né? Concedei-nos sem cessar a vossa proteção e a Assembleia vai aclamar. Em comunhão com os vossos santos vos louvamos. Perfeito? Porém, existem os comunicantes próprios. Então, nos domingos, né? Em geral, existem alguns casos específicos que vão passar o domingo, tá? Então, esse aqui é o mais genérico. Domingos em geral. Então, se for no domingo e for restauração eucarística primeira, nós não começamos daqui. Nós começamos daqui. Então, vamos em comunhão com toda a igreja até a gloriosa sempre Virgem Maria. Tá vendo a estrela? Vai funcionar da mesma forma aqui. Então, nós voltamos para cá. E de seu esposo, São José, tananã, e continua da mesma forma. Porém, existem comunicantes próprios para outros dias. Existe para o Natal do Senhor durante sua oitava. Se for um domingo do Natal do Senhor, quem tem preferência? Domingo. O Natal do Senhor e sua oitava. Perfeito? Então, tá aqui. Então, por exemplo,
Terminou essa parte, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, e é um dia do Natal. Então a gente vai para cá, reza em comunhão com toda a igreja, até a gloriosa sempre Virgem Maria. Voltamos e continuamos de a seu esposo, São José, sem cessar sua proteção, beleza? Outros comunicantes próprios que nós temos aqui. Epifania do Senhor, Vigília Pascal, até o segundo domingo da Páscoa, na Ascensão do Senhor, em Pentecostes. Perfeito? Então acontece dessa forma. Então, por exemplo, foi o dia de Pentecostes. Então, terminou aqui, né, a salvação que espera. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Reza-se a essa parte, em comunhão com toda a igreja, até a gloriosa sempre Virgem Maria. Voltamos para cá e rezamos a de seu esposo São José e também a de seus santos apóstolos e mártires. Ok? Continua dali. Terminou o infractione, né, que é o em comunhão. Nós vamos para o aceitai ao Pai com bondade. Perfeito? Então, aceitai ao Pai com bondade, e acolher entre os vossos eleitos. O sacerdote vai rezar isso, né? Porém, se for algumas missas específicas, isso aqui vai ser substituído. Então, se for a Vigília Pascal até o segundo domingo da Páscoa, né, vai rezar essa parte. Se for missa com batismo, vai rezar essa parte. Se for na missa com crisma, vai rezar essa parte. For missa com primeira comunhão, essa parte. Missa com São dos Enfermos, essa parte. Se for missa com matrimônio, esta parte. Perfeito? Vai rezar uma destas. Genericamente essa. Se for missas específicas, esses casos que tem, nós vamos rezar este aceitar diferente. Perfeito. Por que é importante isso? Se você está auxiliando o sacerdote, né, nessa parte da celebração da missa, para que possa ajudar ele, mostrando onde que vai ter cada parte. Porque na hora da celebração é muito rápido. Esse momento é muito rápido. Então é importante que você possa ajudá-lo para que ele não se confunda, ok? Então, depois disso, inicia-se o diálogo, né? Com dignai-vos, certo? Todo o diálogo da oração eucarística, certo? E aqui uma coisa nova da terceira edição do Missal Romano, a gente vai ver em todas as orações eucarísticas, tá? É que agora, ao final do diálogo, né? Da consagração, o padre pode dizer mistério da fé, ou ele pode dizer mistério da fé e do amor, ou ele pode dizer mistério da fé para a salvação do mundo. Em cada caso, existe uma resposta específica. Se ele dizer mistério da fé, nós vamos dizer, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Se ele dizer mistério da fé e do amor, nós vamos dizer, todas as vezes que comemos este pão, bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Se o padre dizer mistério da fé para a salvação do mundo, nós vamos dizer, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. E a oração eucarística continua, com o celebrando, os suplicantes, o lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e essa parte final, até chegarmos no fim da oração eucarística, que é o por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ok? Inclusive foi alterado também, né? Agora, na finalização, é toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. E a Assembleia aclama amém. Perfeito? Agora vamos ver aqui algumas questões importantes também na oração eucarística primeira, que é o seguinte. CP, aqui vai ser celebrante principal. Perfeito? 1C é primeiro concelebrante, 2C, segundo concelebrante, CP é celebrante principal. Aqui o CC é por causa que os concelebrantes também rezam essa parte, dizendo também. Então todos os sacerdotes dizem. Ok? 3C, que é o terceiro concelebrante. 4C, o quarto concelebrante. Então, nesse caso, de termos mais sacerdotes, né, concelebrando também essa Santa Missa. O que acontece aqui que é interessante? É importante estar atento a isso para que você possa indicar, saber, né, qual sacerdote irá proferir cada parte, né, da celebração eucarística. Para que não aconteça nenhum erro nessa questão. Perfeito? Interessante. Toda oração eucarística ao final do Por Cristo segue rito comunhão, que está na página 569. A página 569 está ao fim da quinta oração eucarística. Então aqui eu vou passar a terceira oração eucarística para frente para ficar fácil de visualizar.
Então, a última fita da oração eucarística quinta, se você pegar ela, já estará o rito da comunhão aqui. Perfeito? Então, também não é necessário marcar com fita, que já está marcado por essa aqui. Perfeito? Então, como é que acontece aqui, por exemplo? Eu estou aqui na oração eucarística primeira, ela finalizou aqui, essa fita está aqui embaixo da oração eucarística terceira. Então, pronto. Perfeito? Então, é sim essa questão da oração eucarística primeira. O que tem que ficar atento, né? Ela tem muitos momentos, tem momentos que passa a página, volta a página, né? Por conta dos comunicantes próprios, por exemplo. Essa questão que tem que ficar atento, qual missa que está sendo celebrada, para que não leia, se leia a parte errada, né? Na oração eucarística. Mas, no geral, é somente mesmo seguir o que está aqui. Então, se você estiver ajudando com o sacerdote na oração eucarística, é basicamente mostrar, estar atento que o que está sendo lido esteja na página correta, né? Então, se eu vou pegar aqui a oração eucarística primeira, né? Então, aqui, por exemplo, depois do prefácio, né? Mostrei o prefácio, vamos supor que é esse prefácio aqui mesmo. Então, leu aqui o prefácio, continuou com o Pai de Misericórdia, tananã, tananã, continuou, que receberão dos apóstolos. Então, eu já posso passar a página, se eu estiver ajudando essa função. Então, é o lembrai-vos, ó Pai, só que é uma missa com batismo. Então, eu posso indicar, por exemplo, ao padre, que é aqui que ele irá ler. Certo? Depois indicar novamente que por ele nós os oferecemos. Certo? Então, aqui a oração eucarística, logicamente isso, né, gente? Se o padre aceitar, né? Não vamos tentar, não é ensinar o padre a rezar a missa, não. Isso aqui é um auxílio, né? Se o padre se sentir agradável com isso. Tem padres que gostam de ser relembrados os pontos, porque na hora ali é tudo muito rápido, né? Então, alguns padres gostam. A maioria, na verdade. Mas é importante sempre estar em diálogo com o seu pároco, o seu padre, ou o padre que está sendo celebrando aquela Santa Missa, para que você não erre. Ok? Aí aqui nós temos em comunhão, certo? Então aqui em comunhão nós temos que ficarmos atentos também para os vários comunicantes próprios, certo? A mesma ideia. Então, por exemplo, usou comunhão em comunhão aqui do Natal. Então veio aqui, volto. Então a sua esposa, não considere sem medo a sua proteção, vem para cá. Então reza que eu aceitai. Então ficar atento, basicamente, no que está acontecendo. Dignai-vos, ó Pai, fica atento até aqui. Terminou, aqui será entregue por vós. Passar a página. Rezou o mistério da fé. Então vamos para a próxima parte da celebração, que é aqui o celebrando. Então considere repouso, a luz e a paz. Vamos passar a página. É ficar atento. Basicamente, essa parte aqui é ler. É ler antes da oração eucarística ser rezada, você saber os momentos e passar a página. Ficar atento durante a oração eucarística. O padre está lendo essa parte. Beleza, vou ficar atento. Por todos os séculos, amém. Beleza. Ficar atento. E termina a oração eucarística com por Cristo, segue o rito da comunhão, que está aqui. Beleza? Oração eucarística segunda, mais tranquila, tem um prefácio opcional, né? A mesma estrutura, não vou ficar me delongando muito. É bem parecido tudo, né? Basicamente é ficar atento se você está ajudando essa função. Então tá aqui, né? Que será entregue por vós. Certo? A mesma forma do mistério da fé e do amor, mistério da fé e mistério da fé para a salvação do mundo, né? Então aqui continua tudo da mesma forma. Aqui tem algumas partes que também substituem. Você está vendo? Então aqui o lembrai-vos, ó Pai, existem essas possibilidades. Se for domingo, Natal do Senhor, Epifania, Quinta-feira Santa e Vigília Pascal, até o segundo domingo da Páscoa. Então aqui vem e substitui essa primeira parte, né? Que é o lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Então reza-se essa parte, depois continua, né? Que ela cresça na caridade até os ministros do vosso povo. Perfeito? Perceba que aqui também vai ter essa questão de segundo com celebrante, primeiro com celebrante, os dois, todos eles, né? O celebrante principal, aqui também vai ter tudo isso aí da mesma forma, tá bom? Aqui também, existe uma questão aqui que adiciona. Então, vamos lá. Então, aqui até o ministro do vosso povo. Beleza. Agora, se essa parte aqui ela é adicionada, ela só aparece nessas missas específicas.
ela não substitui nada. Ela só aparece nessas partes específicas. Tá certo? Então, como é que acontece? Então, se for missa do batismo e crisma, pronto, reza essa parte. Se for missa com crisma, reza essa parte. Se for missa com primeira comunhão eucarística, reza essa parte. Se for missa com São dos Enfermos, reza essa parte. Se for missa com matrimônio, reza essa parte. Então, ela só vai surgir nesses casos específicos. Tá certo? Ela não surge sempre. Ela só surge nesses casos específicos. Ok? E aqui, nas missas dos fiéis defuntos, juntamente com essa oração, nós podemos adicionar essa expressão. Então, por exemplo, aqui o padre reza, né? Lembrai-vos, ó Pai, do vosso Filho, taranã, participe igualmente da vossa ressurreição. E ele continua. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, então, dos nossos outros irmãos e irmãs, ok. Então, aqui é uma oração só. Porém, essa parte só adiciona na missa pelos fiéis defuntos. Certo? Ok? Então, e aqui se encerra a oração eucarística. E também perceba que a mesma rúbrica está aqui, né? Séquito de Comunhão, página 569, que está aqui. Perfeito? Ao final da oração eucarística quinta. E temos a oração eucarística terceira, que vai seguir a mesma estrutura. A mesma estrutura vai se repetir. Perceba que se repete. É basicamente ficar atento. Ó, se você está ajudando a oração eucarística, o padre, com passar páginas, essas questões, indicar pontos importantes, relevantes, você está ajudando, é basicamente ficar atento. Não tem nada além disso. Então está aqui, celebrante principal, co-celebrante. Continua da mesma forma, mistério da fé, tudo a mesma estrutura. Basicamente ficar atento. Porque aqui é só seguido, né? Não tem muita coisa direta. Tá, beleza. Só tenho aqui a oração eucarística terceira, que vale a pena falar, que é nessa parte aqui, né? Dessa oração. Nós o suplicamos, Senhor. Se for missa, essa parte que atendei propício, ela pode ser substituída, né? Certo? Então, se ela for, ela pode ser substituída. Então, vem até aqui o povo por vós redimido. Se for missa com batismo e crisma, continua daqui. Se for missa com crisma, continua daqui. Se for missa da primeira comunhão eucarística, continua daqui. Se for missa com matrimônio, continua daqui. Tá certo? Então, basicamente, essa questão. Então, dessa parte, se for missa normal, lê daqui tudo. Se for missa dessas específicas, lê essa parte e a parte respectiva. Essa parte pulando, ok? E aqui se encerra. Beleza. Porém, o que pode acontecer aqui? Então, o que acontece? Dessa parte aqui final, né? Então, termina essa parte aqui do nós o suplicamos, Senhor. E nós vemos aqui, para essa parte, o que acontece? Pode ser rezada isto ou isto. Então, perceba que são duas possibilidades. Ok? Então, são duas possibilidades para serem rezadas. Essa aqui nas missas cotidianas. E se for missa pelos fiéis defuntos, ao invés disso, pode-se dizer isto daqui. Que aqui, inclusive, a gente pode citar o fiel defunto, né? Tem essa parte aqui específica. Então, ou reza isto, ou reza isto. A oração eucarística sempre se encerra com por Cristo, com Cristo em Cristo. Então, por exemplo, é uma missa sem intenção pelos fiéis defuntos. Então, reza aqui normal por todos os séculos, amém. Essa parte é pulada e segue o rito de comunhão, na página 569, ok? Então, oração eucarística terceira, essas são as regras. Oração eucarística quarta, não pode trocar o prefácio. Ela é mais seguida, é mais simplificada, né? Em comparação com as outras que nós estamos mais que nós visualizamos até agora. Ela basicamente não tem muita coisa para mudar. Aqui, o que tem para mudar é o e agora, ó Pai, né? Que pode ser trocado também naquelas missas específicas, né? Missa com batismo, missa com crisma, missa primeira comunhão eucarística, certo? Isso aqui troca. Então, essa parte aqui, que é das missas normais, pode ser trocada, ok? E aqui segue-se como de costume até o por Cristo. Oração eucarística quinta, lembrando que também não pode trocar o prefácio. Também segue-se normal. E ela não tem nada dessas mudanças específicas aí para missas específicas. Então, não tem muito a se falar sobre ela. Antes de entrar aqui no rito da comunhão, vamos ver as orações eucarísticas diversas, né?
que é o apêndice aqui ao ordinário da missa. Então vamos lá. Sobre as orações eucarísticas, sobre reconciliação. As orações eucarísticas sobre a reconciliação pode ser rezada nas missas em que se evoca de modo especial o mistério de reconciliação. Por exemplo, nas missas, para promover concórdia pela reconciliação, pela conservação da paz e da justiça, em tempo de guerra e calamidade, pelos perdão dos pecados, para pedir caridade do mistério da Santa Cruz, da Santíssima Eucaristia, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, assim como nas missas do tempo da Quaresma. Embora elas tenham prefácio... gente, um erro meu aqui. Embora elas tenham prefácio próprio, podem ser rezadas também com outros prefácios, que se referem à penitência e à conversão, como, por exemplo, os prefácios da Quaresma. Só que não é qualquer prefácio, né? É prefácio que se refere à penitência e à conversão. Então, essa aqui é uma mudança aqui dessas orações eucarísticas sobre reconciliação. Beleza? Então, oração eucarística de reconciliação, o que nós vamos ter? Aqui ela já tem um prefácio próprio, nós vamos usar a maioria das vezes, porém, lembrando dessa rúbrica, né? Pode ser substituída com outros prefácios, desde que estes se referem à penitência e à conversão. Beleza? Tá aqui o prefácio. E a oração eucarística vai seguir como de costume. Perceba que, diferentemente das outras, que existem várias fitas para nos ajudar, essa só tem fita que marca o início dela, né? Então, segue como de costume até o Por Cristo, sem nenhuma mudança grande. Eu não falei dessa parte aqui não, porque ela é bem específica para o sacerdote, né? Sobre como a concelebração. Aqui também é a mesma coisa, como que ela se profere com a concelebração, mais específica ao sacerdote. Oração eucarística sobre reconciliação 2, mesma ideia, tem um prefácio que pode ser alterado apenas sobre utilizar prefácios específicos dessa questão de penitência e conversão, e assim a oração eucarística continua. Perceba que ela também é bem simples, né? Em comparação com as outras que nós estávamos observando, que tem várias coisas que podem trocar, substituir, mudar uma parte. Não, essa aqui é bem seguida direto. Então aqui as orações eucarísticas para diversas circunstâncias, nesse caso aqui o prefácio não pode ser alterado. Não tem essa rúbrica aqui do prefácio poder ser alterado. Ok? Inclusive aqui está explicando como que tem que ser rezado o prefácio, né? Então ela é a parte mais fixa. Perfeito? Então tá aqui a oração eucarística para diversas circunstâncias 1. Certo? Que ela também é bem simples. Ela não tem muita coisa, ela não tem nada que se altera, né? Perceba que mesmo nela existe a rúbrica, né? Segue rito da comunhão, página 569. Diversas circunstâncias 2, também a mesma lógica, não tem muito mistério. Oração para diversas circunstâncias 3, também não tem muito mistério, segue-se a mesma lógica. Diversas circunstâncias 4, também segue-se a mesma lógica, não tem muito mistério. E aí nós temos a oração das missas com as crianças, o modo explicando como que funciona a celebração, e aqui dizendo que o prefácio também não pode ser alterado por causa da sua estrutura em índole peculiar. Então aqui, ela também é bem simplificada, é somente seguir, não tem nenhuma mudança, alteração grande. Oração eucarística 2 são as mesmas rúbricas, e segue a mesma lógica. E oração da missa eucarística para missas crianças 3 também segue a mesma lógica, sem nenhum mistério. Exceto aqui, né, que no tempo pascal se adiciona essa parte, né? No tempo pascal o sacerdote diz, né? Fazei que o coração dos fiéis sejam repletos das alegrias da Páscoa e levem essas mesmas alegrias aos que vivem na tristeza. Substituindo essa parte aqui, né, gente? Perfeito? E aí se encerra com Por Cristo. O vídeo já está bem longo, né? 24 minutos. Mas perceba que é somente mais ficar atento, né? Se você vai auxiliar nessa função. Não tem muito mistério, não. E então, vou parar esse vídeo e a gente continua aqui com o rito da comunhão, que é na página 569, conforme a gente já viu várias vezes aqui nas orações eucarísticas.